Olá, irmãos. Bom domingo para vocês e para sua família. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema, uma reflexão sobre a missão da igreja. E são vários textos que durante a mensagem eu vou lendo os textos. Você já pensou por que Deus permitiu a pandemia Covid? Por quê? É um castigo, como muita gente está falando. Hoje o Deus não se importa mais o mundo, como outra parte de pessoas falando sobre isso. Que nunca o mundo tinha experimentado uma situação como esta, em que o mundo praticamente parou por mais de 6 meses e continua trazendo medos, mortes e sofrimentos. Ao analisarmos as nações mais afetadas pelo Covid, notamos que as nações, maioria, são países cristãs. A Europa, que era a base do cristianismo, a origem da reforma protestante e das maiores obras missionárias globais. Mas, nos últimos tempos, tem experimentado um declínio muito acentuado de pessoas que deixam de acreditar em Deus. Hoje, por exemplo, na Inglaterra, tem menos de 4% da população que frequenta a igreja. Muitas igrejas estão vazias, outras estão fechando, vendidas para comércio, para templos muçulmanos e até para discotecas. E outras viraram em atrações turísticas. E as igrejas americanas eram igreja modelo. Hoje estão se tornando cada dia mais liberais. Muitas delas nem acreditam mais em Deus. Creio firmemente que Deus está conversando com a igreja através do Covid-19. É fundamental nós que vivemos nesta época da história não dispersamos a mensagem de Deus tem para a igreja. Durante o período de fique em casa, eu tive mais tempo em casa, analisando, estudando, lendo, orando. Mas eu perguntava sempre para Deus, nessa crise de pandemia, qual é a sua mensagem que quer passar para a igreja? Então, nas minhas devocionais, Deus tem falado diversas vezes no meu coração sobre a chamada de Deus e especialmente sobre a missão da igreja. É isso que eu gostaria de compartilhar com irmãos hoje. Primeiro, precisamos saber que a igreja é a legítima representante de Deus. Existe uma pesquisa sobre qual é a missão da igreja. Sabe que mais de 70% de pessoas responderam que a igreja é para o meu bem-estar espiritual e emocional. A igreja, outras falam, a igreja é um lugar onde eu quero
ouvir boa pregação, boa música, bom louvor e também encontrar com bons amigos. Sim, nós sabemos que isso faz parte. Mas será que só isso você vem para a igreja só para ouvir boa pregação, mas depois de ouvir, aí o que acontece? Logo você vai esquecer toda a pregação. Irmãos, é isso mesmo a missão da igreja? Precisamos entender o que é a igreja e qual é a sua missão. Sabemos muito bem que a igreja não é um lugar, não é esse prédio. Igreja é um povo, o povo de Deus em Cristo. Deus chamou a igreja para ser seu representante. Deus está no céu e a igreja representa Deus aqui na terra. A vontade de Deus é realizada por meio da igreja. E a glória de Deus também é manifestada através da igreja. Se Deus é glorioso, a igreja deve ser gloriosa. Se Deus é amor, a igreja naturalmente tem que ter amor. Se Deus é poder, então a igreja também tem que ter poder, não é isso mesmo? Se Deus ama o mundo, e a igreja então precisa ser bênção para o mundo. Se a igreja é o representante de Deus, então as obras da igreja, naturalmente, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Ao chamar os discípulos, no começo do ministério de Jesus, Jesus diz: siga-me, e eu os farei pescadores de homem. Irmãos, esse versículo é muito importante. Siga-me, vem comigo. E eu farei vocês pescadores de homem. Está escrito em Marcos 1,17. Jesus, veja bem, Jesus não chamou os discípulos para passeios, para ser ajudante dele, simplesmente ajudante, e nem para frequentar o templo, mas para ser pescadores de homem. Isto é, para um ministério de ganhar almas. E depois, no ministério, quando Jesus, antes de ascender ao céu, Jesus deu a última missão, o último recado ao discípulo. Diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Irmãos, Jesus chamou o discípulo para ser pescador de homem. Depois de 3 anos de treinamento, Deus enviou seus discípulos. Para quê? Para pregar o evangelho. E para pregar em todo o mundo a todas as criaturas. Então, irmãos, a igreja precisa pensar qual é a sua missão. Aqui fala claramente que a igreja é uma agência missionária. A igreja é luz para as nações, para o mundo. Então, a evangelização aqui não é uma sugestão. Quando Deus envia, quando Deus chama, Jesus chama, quando Jesus envia, Ele está dando uma ordem para a sua igreja. E ordem, sabe o que é ordem? Ordem de Deus é intransferível.
e muito menos pode ser negados. A ordem de Jesus é para ser cumprida pela sua igreja. Isso, você e eu. Irmãos, pensando nisso, você já pregou o evangelho para alguém? O mundo precisa do evangelho e urgentemente. E a igreja é a única representante de Deus para propagar o evangelho de Cristo. Imagine, se a igreja não evangelizar, o mundo não terá nenhuma esperança. Não terá esperança. Então, a missão da igreja é ser representante de Deus. E precisa ser um representante fiel. Bom, vamos ver o segundo ponto. A missão da igreja. A igreja é a ponte para a vinda do reino de Deus. Você já orou com a oração dominical? Muita gente ora. Tem várias igrejas que eu conheço, eles oram todo domingo. Primeiro, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é? Irmão, você quando ora com a oração dominical, você realmente pensa, você realmente deseja que o mundo santifica o nome de Deus? Ou você apenas está lendo, sem imaginar? Antes de responder essa pergunta, pergunte para você mesmo. Você que é um cristão, você é um líder, você tem santificado o nome de Deus? A sua família e seus amigos glorificam o nome de Deus? Irmãos, sinceramente ainda existe muita gente que não santifica o nome de Deus. E sabe por quê? Por quê? Porque poucos cristãos pregam o evangelho. Então, pouca gente conhece o evangelho. Pouca gente conhece o Deus. Então, como que pode ser? Também quando continuando a oração dominical, nós também oramos, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que a gente ora? E quando você ora assim, venha o teu reino, sabe o que você está orando? Você está orando para que este mundo mude. O mundo tem que mudar. Mude rapidamente. Que o mundo tenha temor a Deus. E que o nome de Deus seja glorificado aqui na terra. Então, irmãos, será que existe algum problema com a soberania e a vontade de Deus no céu? Claro que não. Não tem problema nenhuma. Por quê? Porque os anjos obedecem à vontade de Deus. Mas aqui na terra, já tem muitos problemas, tem problemas sérios. Por quê? Porque muita gente ainda não conhece Cristo e não anda na vontade de Deus. A vontade de Deus, claro, a primeira coisa é salvar pecadores. E Deus já fez a sua parte. Ele enviou seu amado Filho, Jesus Cristo, veio aqui na terra para morrer na cruz e ressuscitou
Assim, Jesus abriu a porta da salvação. E sabe o que está faltando? Deus já fez a parte dele. Mas o que está faltando? Faltando a igreja pregar o evangelho. Enquanto a igreja não pregar o evangelho, o reino de Deus não vem por completo. Enquanto a igreja não pregar o evangelho, a vontade de Deus não será feita aqui na terra como no céu. Então, irmãos, falta o quê? Falta a gente propagar o evangelho para que esse mundo, mais gente, tenha temor a Deus. É isso que está faltando. E essa aqui é uma missão da igreja. E a gente, imagina, não estamos ajudando em quase nada. Pense bem, irmãos. Você faz parte da igreja. Precisamos pensar a missão da igreja. Bom, o terceiro ponto. A igreja tem a posse das chaves do reino. Certa vez, quando Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, é Mateus 16. Aí Jesus respondeu para o Pedro e também para os discípulos: eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá ligado no céu. O que você desligar na terra, terá sido desligados nos céus. É Mateus 16, 19 e 20. Aqui fala ligar e desligar. Ligar quer dizer abrir, quer dizer libertar. E desligar, que é fechar, amarrar, prender. E a chave do reino. O que é isso aí? A chave do reino. E a chave dos céus. Que simboliza o quê? Simboliza poder para a igreja, autoridade para a igreja e privilégio para a igreja. Jesus concedeu à igreja tudo isso, o poder, o privilégio, e a responsabilidade, a autoridade para a igreja. Para quê? Para abrir ou fechar a porta dos céus. A igreja abre a porta dos céus somente por meio da propagação do evangelho. Quando a igreja prega o evangelho e as pessoas aceitam o evangelho, a porta se abre, a porta do céu se abre para eles. E se a igreja não evangelizar, pessoas continuam sem conhecer Deus e muito menos a salvação que Deus preparou através de Jesus Cristo. E aí, ninguém poderá entrar no reino dos céus. A igreja tem privilégio, mas também tem responsabilidade. O problema é que a igreja está cumprindo a sua missão de pregar o evangelho. Infelizmente, muitas igrejas não estão fazendo. A maioria das igrejas não estão fazendo. A igreja hoje vive de tradição. De tradição. E esqueceu
do mandamento, a ordem de Jesus Cristo. Onde estão as chaves do reino do céu? Onde estão? Se Jesus entregou para a igreja as chaves do reino do céu, onde estão? Infelizmente, muita gente as guardou, talvez no cofre, esquecendo, enterrou na terra, ou se perdeu, esqueceram tudo. Então, esquecendo de evangelizar o Evangelho de Cristo. E como aquela pesquisa, 70 pessoas que quer bem-estar na igreja, que é confortável, ar-condicionado legal, som legal, ambiente legal, até almoço legal. Irmãos, é isso que acontece com muitas igrejas, inclusive a nossa. A chave dos céus, do reino dos céus, está nas nossas mãos. E se você evangelizar, o pecador será libertado. Mas se você não evangelizar, o pecador continuará sendo preso nas garras do Satanás. E muita gente precisa ser libertada. Porém, escondemos a chave do reino dos céus. Que Deus tenha misericórdia da gente. Veja o que o apóstolo Paulo disse certa vez. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Irmãos, diante da responsabilidade de pregar o evangelho, o Paulo aceitava enfrentar prisões, perseguições, calúnias, até o risco de vida. Mas ele continua firme. Para ele, para o Paulo, o mais importante era que o Cristo fosse conhecido, a salvação fosse divulgada e almas fossem salvas. Essa é a mentalidade do Paulo. E é muito lamentável hoje que haja tantas igrejas que parecem mais um clube ou até uma empresa financeira. Mais parece um clube do que uma agência do reino de Deus. A missão de salvar almas está sendo negligenciada, sendo esquecidas pelas igrejas. Irmãos, essa é a mensagem que Deus tem me tocado muito durante a pandemia. Fez eu pensar, mais pensar. A nossa responsabilidade, a nossa missão. E ao compartilhar esta visão, Deus conduziu a liderança da igreja a fazer a mesma reflexão sobre a missão da igreja. E a resposta foi impactante. Mexeu com nossos corações. Sim, nós temos falhado na nossa missão do evangelismo. E nós temos que pedir que Deus nos dê o mesmo coração de Paulo no cumprimento de sua missão. Nós devemos pensar a mesma coisa que o Paulo pensou. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Além de pecar contra Deus. Estamos fechando os olhos, sem ver o mundo, sem ver que muita gente está morrendo,
sem conseguir a salvação, sem conseguir conhecer a salvação de Cristo. Por isso, irmãos, a nossa igreja, a liderança, estamos decididos a mudar o direcionamento da igreja. Queremos mudar da cultura de reuniões, de cultos dominicais, para uma nova cultura que a igreja precisa assumir, é a missão do evangelismo. Sabemos que para mudar uma cultura é muito difícil, porque essa cultura vem de anos. Mas, ao verificar de que estamos fora do ensinamento de Jesus, estamos negligenciando a ordem de Jesus. Irmão, é hora de acordar, é hora de mudar, mesmo sabendo que precisamos ter todo o sacrifício, muitos sacrifícios. Mas é isso que Deus quer, é isso que é a missão da igreja. Queremos que a evangelização seja foco principal da nossa igreja. Isso não quer dizer que a gente vai relaxar nos cultos dominicais. Não. A gente vai ter que continuar tendo um bom culto e adorar a Deus de coração e com a verdade. E a gente não vai esquecer também o estudo bíblico, o louvor, as orações. Tudo isso são ministérios muito importantes. Mas isso são processos na nossa vida. E na nossa vida espiritual. Nós, como discípulos de Jesus, temos que seguir seus passos e seus mandamentos. Jesus não veio para reunir no templo, apesar de que ele reunia nos templos. Jesus veio para resgatar os pecadores. E aí, quando ele nos chamou, não exclusivamente para o culto, ele não falou que venha a mim, que vocês vão ficar todo dia na igreja. Não. Ele nos chamou para sermos pescadores de homens. Depois, em seguida, ele nos enviou para pregar evangelho. Salvar os pecadores e o tema principal da igreja. Irmãos, nós queremos ainda compartilhar mais sobre isso aqui. Bom, então, concluindo aqui, a igreja é legítima representante de Deus. A igreja deve glorificar o nome de Deus. A igreja tem a posse das chaves do reino do céu. A missão da igreja é exatamente evangelizar as pessoas. E isso será nossa meta, será o nosso desafio para os próximos anos. Irmãos, vamos lá, porque é assim é que agrada a Deus. É assim que nós possamos completar a nossa missão. Que Deus abençoe e que a gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto para esclarecer melhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua mensagem e que durante esse tempo o Senhor nos tocou no coração para que nós possamos ser seu servo fiel,
ó Deus, queremos mudar a igreja de acordo com a tua vontade. Nós sabemos que enfrentaremos dificuldades, sim, muitos trabalhos, sim, mas Senhor, se para completar a missão, nós queremos fazer. E pedimos que sua ajuda para que possamos trilhar esta visão e evangelizar para trazer muita gente no teu reino. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco hoje para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.